Se tratando de mídia, hoje é comum brasileiros falarem que não gostam de assistir certos tipos de jornais, alguns chegando a dizer que nem ver jornal. Quando você ouve falar de Globo News, CNN e Jornal Nacional, é bem possível que você tenha um pé atrás. Mas não é só você, muitos brasileiros se sentem da mesma forma. Mas a grande pergunta é por que isso acontece? Porque a TV tradicional brasileira está acabando com ela mesma, porque toda essa desconfiança dos brasileiros e porque estamos preferindo fontes alternativas de notícias, do que o próprio jornalismo tradicional. Não é de hoje que jornalismo brasileiro, que se diz imparcial, vem alterando fatos para não dizer a verdade ou manipulando-os, e uma das emissoras mais criticada é a emissora a TV Globo. Refere-se ao extenso histórico de controvérsias nas relações desta rede de televisão brasileira com a sociedade do país. A emissora possui uma capacidade sem paralelo de influenciar a cultura e a opinião pública. A principal polêmica histórica da estação televisiva e das organizações Globo, hoje Grupo Globo, está ligada ao apoio dado à ditadura militar e à censura dos movimentos pró-democracia nos noticiários do canal. O regime, segundo os opostos à emissora, teria rendido benefícios ao grupo midiático da família Marinho, em especial para o canal de televisão que, em 1984, fez uma cobertura omissa das diretas. Já a própria Globo reconheceu em editorial publicado no jornal O Globo, 49 anos depois e pressionada pelas manifestações de junho de 2013, que o apoio ao golpe militar de 1964 e ao regime subsequente foi um erro. No final da década de 1980, a emissora novamente foi alvo de críticas devido à edição que promoveu do último debate entre os candidatos a presidente na eleição de 1989, o que teria favorecido Fernando Collor de Mello. No final da década de 1990, as organizações Globo enfrentaram diversos problemas financeiros que teriam sido aliviados pelo Estado, apesar de se tratar de uma empresa privada. Durante o período, a emissora utilizou-se de sua influência entre os políticos para conseguir mudar um artigo da Constituição Federal, no qual permitia a entrada de 30% de capital estrangeiro nas empresas de mídia. Em 2002, o governo federal ofereceu ajuda de R$ 280 milhões à Globocabo através de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A emissora voltou novamente a ser alvo de críticas pela cobertura supostamente tendenciosa das eleições de 2006, 2010 e 2022. Com toda a informação que temos disponível, vindo de qualquer câmera de qualquer celular, de milhares de sites de informação na internet, que revolucionou o mundo, vivemos no período pós-verdade. Apesar de lermos jornais, sejam eles impressos, televisivos ou virtuais, mas o que mais encontramos são informação que se contradizem. Não prezando pela verdade absoluta, agências de checagem travam uma guerra contra o que ela quer que seja imposto como fake news. Além disso, as mídias tradicionais vêm constantemente atacando outros meios de comunicação, alegando ser vítima, alegando sofrer ataque à liberdade de imprensa. Qual imprensa deve ser livre? No conceito delas nunca ficou muito claro. Se o governante não libera verbas para a mídia, logo será taxado como autoritário, e será atacado a todo instante. Até notícias boas sobre o governante será distorcida para que pareça algo ruim, para pessoas mais leigas. Um grande exemplo disso é um fato que aconteceu com um termo usado pela Folha de São Paulo: o Brasil dá mais sinais de despiora na economia. Esse termo nem existe no nosso vocabulário, isso foi intencionalmente criado, para não dizerem que a economia do Brasil teve sinais de melhora. Usam esses termos para parecer ser uma notícia ruim ao respectivo governo para manipular e distorcer os fatos e a sua percepção da realidade. Há muito tempo só uma versão da história tem sido notícia. Se houver manifestações de um político a mídia vai cobrir essas informações de acordo com seu viés político, como as manifestações que ocorreu após as eleições de 2023. Dizer que havia manifestações pacíficas em todo o país, isso não era nenhuma opção. Dizer que estavam acontecendo atos antidemocráticos, isso sim podia. Dizer que aquelas pessoas estavam buscando o seu direito de liberdade de expressão e opinião, isso não podia mais. Alegar que toda a população que fez manifestações nesse ano de 2023 eram golpistas, isso sim era o que taxavam como verdade universal. Dados informam que a extrema pobreza está caindo no Brasil. Fome, miséria. Segundo Daniel Duque, integrante da equipe de pesquisa da FGV, Fundação Getúlio Vargas, as pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza extrema eram 7,46% da população em 2019. O percentual caiu para 6,13% em 2020.
Em números absolutos, a extrema pobreza atingiu 16,3 milhões de brasileiros em 2019 e caiu para 13,8 milhões em 2020. Mas vocês acham que retratar isso é importante para as velhas mídias, dizer que hoje vivemos em um país melhor e menos perigoso que há 10, 20, 35 anos atrás não? Vocês acham que eles relatam que tem cada vez menos pessoas na extrema pobreza ou que o número só vem aumentando, dando um tom mais sensacionalista às informações? Se você pensou o mesmo que você está completamente correto, eles não se importam nem um pouco com a veracidade dos fatos, só querem te entupir de notícias ruins e muitas distorcidas que não condizem com a verdadeira realidade que estamos vivendo. Hoje, ainda com a nova alta das plataformas de streams, vamos ter a guerra entre a velha mídia tradicional contra as novas mídias de plataformas de streams digitais, com a nova mídia em ascensão como o Cazé TV, que ganhou o direito de transmitir a Copa do Mundo no Catar de 2023, e também uma que ganhou bastante fama recentemente, mas já tinha programa de rádio, que resolveu investir nas plataformas digitais, que virou palco de grande relevância nas eleições de 2023. Sim, eu estou falando do canal de notícias Jovem Pan News. Mas esse grande crescimento vem incomodando um dos maiores veículos tradicionais do Brasil, se não o maior. A velha mídia vem tentando falar que ele foi um fracasso, mesmo ele batendo muitos recordes de audiência. Quando abriu mão da exclusividade de transmitir a Copa do Mundo nos canais digitais, a Globo não contava com o concorrente que surgiu e vem se consolidando após uma semana do Mundial do Catar, Casimiro Miguel. O streamer, que rejeita a TV aberta em nome da sua independência, viu a Cazé TV bater recordes durante a transmissão da vitória do Brasil contra a Suíça pelo YouTube. Os números preliminares, verificados durante o jogo, mostram que Casimiro fez a maior transmissão online de futebol do Brasil e emplaca como uma das lives mais assistidas simultaneamente da história recente do YouTube. Foram 4,85 milhões de espectadores simultâneos no serviço do Google, mais 331 mil pessoas na Twitch. Às vezes nem é o sucesso que incomoda as velhas mídias, apenas por ter um posicionamento político diferente, já é motivo mais do que o suficiente para ser taxada como parcial, e acusado de receber verbas para favorecer um lado da moeda. Mas a verdade qual é? Quem realmente ataca qualquer governador, que não repassa verbas para a imprensa, o que pode ser taxado como parcial aquilo que eles mesmos consideram. Mas mesmo com os constantes ataques da velha mídia, ela só vem perdendo cada vez mais espaço para as mídias digitais, e vem causando com mentira e ódio o seu próprio fim. Será que veremos o fim de uma grande era das mídias tradicionais, para a grande tomada das mídias digitais? Mas existe muitos canais de notícias bons, mesmo que mostrem seu viés políticos, antes de publicar uma matéria. Para você que pesquisa já estar ciente do que vai em contra e se vai tomar aquilo como verdade, também dá para ir filtrando conteúdo de diversos canais de notícias e esporte, sem ser preciso ver só um lado da moeda. Existem canais que abordam ambos os lados e formam debate sobre os assuntos como os pingos nos is. Mesmo tendo já um viés político, debatem muito sobre o certo e o errado sobre todos os assuntos, assumindo que tanto quando a esquerda acertou, ou a direita acertou, ou assumem quando ambos os lados erram, ou só um lado está errado sem nenhum interesse por cima. Para quem quer realmente se informar, há diversas maneiras, mesmo que seja filtrando todas, ou escolhendo apenas um canal. E por último, não menos importante, as fake news. Para o jornalismo a verdade não importa, porque a Folha de São Paulo ia fazer uma matéria mentindo sobre um youtuber se ele não fosse relevante. Você pode ter certeza que ele é tudo menos irrelevante. Desmerecer que está em ascensão é o modo de eles acabarem com a credibilidade de quem não gostam. As fake news crescem conforme o número de compartilhamentos, então é necessário repassar somente informações verídicas e sempre se questionar caso veja uma manchete duvidosa. Notícias falsas espalham-se rapidamente e apelam para o emocional do leitor, espectador, chamando a atenção com títulos sensacionalistas e causando o consumo do material noticioso, sem a confirmação da veracidade de seu conteúdo. O compartilhamento de informações fraudulentas tem grandes consequências, apesar de parecer inofensivo. No Brasil, em 2014, a disseminação de uma fake news provou uma verdadeira tragédia. Na ocasião, uma mulher foi linchada até a morte por moradores da cidade de Guarujá, em São Paulo. Fabiane Maria de Jesus tinha 33 anos, era dona de casa, casada, mãe de 2 crianças, e foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças, cujo retrato falado, que havia sido feito 2 anos antes, estava circulando nas redes sociais.
Espero que tenham gostado, gente. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Conto com o apoio de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Um beijão e até mais.